mês passado que nós iríamos trazer algumas orientações para os irmãos referente ao cenário que nós estamos vivendo. E sabe, irmãos, a gente escuta muitas coisas, e assim como você também, eu também às vezes tenho as minhas dificuldades, tenho as minhas dúvidas, mas nós temos que ter sempre muito em claro aonde e com quem nós vamos sanar as nossas dúvidas. De que modo é que nós vamos buscar a clareza dentro daquilo que nós vamos precisar fazer, e que é algo que todos nós vamos ter que fazer, irmãos. Às vezes muitos dizem assim: olha, eu acredito que a igreja, que o pastor, ele não deveria perder tempo falando de certas coisas. Ele não deveria perder tempo opinando, aonde às vezes ele não deveria opinar. Mas sabe, irmãos, quando nós recebemos um encargo de Deus, quando nós temos uma responsabilidade, nós como ministros da palavra, como defensores do evangelho, nós temos uma responsabilidade de nos posicionarmos de uma maneira aonde você que está me ouvindo possa ser instruído. E isso deve ser feito com responsabilidade, com sabedoria, com equilíbrio, com moderação, e acima de tudo, isso deve ser feito da forma correta, usando os meios corretos, e assim a palavra de Deus. É sobre ela que nós vamos tratar nessa noite, assim como todos os cultos que nós temos ouvido a palavra, que nós temos sido ministrados por ela. Hoje não é diferente. Nós seremos ministrados na palavra, no contexto que o nosso país está vivendo. Sim, hoje eu quero trazer uma mensagem para você com o tema Igreja, Política e o Cristão. Irmão, e por que se faz necessário nós tratarmos desse assunto? Porque daqui a 2 semanas, acredito eu, nós vamos ter que assumir as nossas decisões, as nossas escolhas. Vamos ter que manifestar aquilo que cremos também nas urnas. E nós vamos ter que fazer isso com muita clareza, com muito entendimento. E para que a gente faça isso, nós vamos ter que ser eficazes, pautados na verdade e na clareza que o próprio Deus, Ele traz como instrução para a minha vida e para a sua vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2. E eu vou te pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que nós possamos percorrer aqui a Bíblia, para a gente tratar desse assunto. Quem encontrou, diga amém. Provérbios, capítulo 29, versículo 2, diz assim: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Existem algumas outras traduções que são com palavras diferentes, mas ainda que as traduções sejam diferentes, jamais o sentido pode ser modificado, correto? Então existem traduções bíblicas diferentes, mas se um sentido for diferente, aí tem que ser questionado. Então, algumas traduções, na minha, diz que quando os justos governam, o povo fica feliz, o povo se regozija. Porém, quando o ímpio domina, ele governa, o povo geme, o povo sofre. Então, irmãos, é com grande e profunda, às vezes, decepção com os políticos
que uma onda de descrédito com os mesmos varre e varreu durante muito tempo a nossa nação. Infelizmente, irmãos, nós somos herdeiros de uma cultura que ela é muito extrativista. O que é isso? Nós colocamos as nossas impressões de acordo naquilo que nós extraímos de opiniões e de situações que nós vivemos. E o povo brasileiro, não diferente disso, e nós já podemos observar na nossa história, que quando os colonizadores vieram para o Brasil, eles já vieram com uma intenção de tirar proveito. Rui Barbosa, ele alerta sobre o perigo, e ele chama isso de ratazanas que mordiam sem piedade esse cenário público, que perdiam a capacidade de se envergonhar com isso. O que ele estava dizendo? Que nós deveríamos já ficar alertas com essas pessoas que roubavam, que tiravam êxito, mérito de nós, o povo brasileiro, e além de tudo não se envergonhavam disso. Infelizmente, a maioria dos políticos, infelizmente, irmãos, entraram e cederam a um sistema de corrupção, de vantagens fáceis, de coisas que visavam somente eles mesmos. Vamos dar exemplos: nepotismos, enriquecimentos rápidos, ilícitos, drenando e secando o quê? A fonte de todo um povo, de toda uma nação. E o que isso trouxe como resultado para mim e para você? Para a nossa nação, para o nosso povo. Trouxe muitas dificuldades, trouxe muito prejuízo, gerando muitos danos. O que falar que muitos de nós temos verdadeira repulsa de política. Por quê? Já começa-se com as campanhas milionárias para atender às necessidades sociais de cada político, pavimentando e já começando de cara um caminho de corrupção. E qual que é o resultado dessa corrupção e da má administração? Da ganância, da insaciável busca pelo poder, somando vários erros. Como exemplo, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero instruir cada um de vocês aqui hoje com muita clareza, e eu me coloco no seu lugar, porque eu também preciso ser instruída. E nós estamos vivendo uma movimentação no nosso país nesses dias. Na verdade, já há algum tempo. Quantos de nós aqui, que digamos há uns 4 anos atrás, nós não tínhamos o interesse nem o acesso que hoje nós temos por política? Levanta a sua mão. Muitos de nós que estamos aqui, você não tinha a oportunidade, você e eu não tínhamos acesso a sequer algumas informações que hoje nós temos. Então, essa grande movimentação, ela está acontecendo porque hoje, através da tecnologia, das mídias sociais, você já não depende mais apenas de um porta-voz. Você e eu já não dependemos mais apenas de um foco só de notícias. Hoje, cada cidadão virou um repórter. Cada cidadão hoje virou alguém que tem informação para concordar ou não com uma situação. Então hoje, aonde cada um de nós está, se você tem um telefone, se você tem uma informação, você vai sim alcançar um determinado público. Então o que aconteceu com isso? Muitos de nós que não participávamos, eram por causa de coisas semelhantes a crenças como essa. Por exemplo, política é coisa do diabo. Então muitos cristãos não sequer tinham interesse e conhecimento, porque essa era uma das crenças que nós tínhamos. Política é coisa do diabo. Segundo, política não é dever do cristão. Terceiro, o cristão não deve se envolver com a política, porque ela é corrupta. Outro ponto. Todo crente que se envolve com política acaba se corrompendo. Outra crença. A política é mundana, não serve para os crentes.
Não adianta fazer coisa alguma. Eu sou apenas um. O meu voto não conta, então não faz diferença. Então o que eu preciso fazer é aguardar o retorno do meu Senhor. E assim outros erros são cometidos. Às vezes muitas pessoas fecham a sua mente. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Não é porque existe pastor político, significa que ele é um irmão seu e está acima de qualquer suspeita. Não significa que alguém que se diz evangélico, não significa que esta pessoa é 100% confiável e que a igreja deve cegamente colocar ela aqui no púlpito ou ele, não importa, e falar que se você não votar em fulano de tal, você está sendo irresponsável. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a política, ela é legítima. E ela é legítima afirmando-se com base em quê? Ela é legítima à luz da palavra de Deus. Então, no que se deve pôr em dúvida, que é o poder civil, é uma vocação não somente santa e legítima diante de Deus, mas também honrosa diante de todas as vocações. Isso significa, irmãos, que quando aqui nós lemos, coloca o versículo aí para mim, por favor. E o porquê que nós precisamos tratar disso. Quero que você abra sua Bíblia aí agora, no livro de Romanos, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Romanos, capítulo 13, versículo do 1 ao 7. Amém? Encontraram? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são motivos de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Porquanto ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizer o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. 5. Pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira. Por esta razão também, pagais tributo, porque são ministros de Deus, para atenderem a si mesmos. 7. Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. E a quem temor, temor. E a quem honra, honra. Então, irmão, nós temos que entender primeiro que a política é mais do que a propaganda eleitoral. A política não é uma invenção humana. A política que você e eu conhecemos é essa, que interrompe a sua programação, que vai mostrar a cara daqueles que aparecem de 4 em 4 anos, para lembrar-nos de quem é, o que é que nós temos que fazer como cidadãos. E infelizmente, durante muito tempo da nossa vida, foi assim que nós lidamos com isso. Mas a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. E que quando ela se desvia, ela pode e deve ser desobedecida. E Deus mesmo julga através daquilo que ela fez.
Entenda isso. Provérbios nós iniciamos dizendo que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. E o povo sofre, o povo geme por quê? Porque é lógico que o homem, ele é falho, ele vai se corromper. Então como é que nós, como cristãos, como cidadãos dos céus, aqui na terra que nós estamos, nós não podemos ser como avestruzes? Você sabia que o avestruz, ele esconde a cabeça dele na terra? Aquele bichão enorme, quando passa alguma coisa ali, ele logo enfia a cabeça dele na terra. E nós como cristãos, não podemos enfiar a nossa cabeça na terra. Não podemos nos esconder daquilo que é responsabilidade nossa. Muito ao contrário, nós temos que erguer a nossa cabeça e colocar os nossos olhos aonde é o correto para nós. Então, a política, ela é respaldada, ela é legítima à luz da palavra de Deus. Os homens de Deus exercem o papel político em momentos críticos da história, que foram divisores de água. Vou te dar um exemplo. José, ele foi um homem, ele foi um jovem que exerceu uma posição política. Enquanto José governava, o povo se alegrava. Por quê? Porque ele foi um jovem temente a Deus. Ele governou o Egito com sabedoria. Tamanha sabedoria que enquanto havia abastança, o que José fez? A Bíblia diz que José encheu os celeiros. Só que esse tempo mudou. E quando esse tempo muda, José faz o quê? Ele começa a vender comida para aqueles que não tinham. Eles tinham dinheiro, mas não tinham comida. Tinham poder aquisitivo para comprar, mas não tinham comida. Então, enquanto José, ele governou, aquele povo foi feliz. Aquele povo vivia com alegria, por quê? Porque quem estava governando com sabedoria, com entendimento. Você quer um outro exemplo? Moisés. Moisés, ele conduziu o povo, ele governava aquele povo de uma forma onde ele escutava Deus. Gideão, Davi, Salomão, Josafá, Josias, e o que dizer de Daniel? Um jovem que viveu durante um sistema babilônico. Sabe o que é Babilônia, irmão? É um conjunto de regras que faz parte de um sistema corrompido. Aonde esse sistema, ele tem um conjunto de regras que demanda e que orienta pessoas a viverem de uma forma contrária àquilo que é a vontade de Deus. Então tem coisas que nós como cristãos, nós não podemos escorrer. Só que aqui agora, eu quero abrir um parênteses para você e para mim, para que nós possamos entender a fundo qual é o nosso papel de verdade na política. Se a política é algo de Deus, que ela é. Se toda autoridade, concorde você e eu ou não, foi instituída por Deus. E a Bíblia diz que se ele fizer errado, é com Deus que ele vai ter que ver. Mas também cabe a mim e cabe a você fazermos as escolhas corretas. Então, a gente precisa entender, irmãos, que é necessário que a nossa mente possa estar esclarecida que não importa se é partido de direita, se é partido de esquerda, se ele é central, socialista ou comunista. Todos eles em suas vertentes, nenhum tem o poder de trazer paz absoluta para a nação. Não há homem, não há partido nessa terra que pode sustentar a promessa de que todos nós vamos viver uma vida aqui na terra sem aflição. E eu convido você a conhecer o significado do que é a direita, a esquerda, o comunismo. Você e eu precisamos ter essa clareza. Para que eu preciso conhecer e entender sobre isso? Porque muitos prometem aquilo que jamais vão cumprir. Por exemplo, irmãos, quando você escuta um político falar:
Olha, nós vamos acabar com a fome no mundo. Vamos acabar com a fome no Brasil. Ele jamais pode fazer isso. Olha, você vai ver, olha, a partir de agora, nós vamos viver num país de paz. Olha, vai ser tudo mil maravilhas. Irmão, vamos voltar com consciência. E é por isso que eu estou aqui para falar para você e trazer esclarecimento para a sua vida. Biblicamente falando, homem algum pode acabar com a pobreza. E eu vou te falar o porquê que ele não pode acabar com a pobreza. Quando nós cristãos nos posicionamos à luz da Bíblia, entendendo que temos responsabilidade, a primeira coisa que você e eu temos que entender é à luz da Bíblia que nós vamos ter que tomar uma decisão. A segunda coisa que nós vamos precisar entender: não existe homem na face da terra que pode fazer aquilo que só Deus é capaz de fazer. Terceira coisa: não importa de que lado qualquer um escolha estar, eu preciso entender, Deus é soberano. Deus é soberano sobre o Estado. Deus é soberano sobre o conjunto de leis. Deus é soberano sobre o sistema. Deus é soberano sobre toda e qualquer influência, seja ela econômica, social ou política. E por que eu preciso entender isso? Porque quando nós vamos olhar, irmãos, para o que Deus está nos ensinando, e o porquê que nenhum homem pode acabar com a pobreza? Porque primeiro, como cristãos, nós precisamos entender que a nossa miséria não é econômica. Que a falta de paz não é moral. Que a desigualdade no mundo, não é só no Brasil, não é algo humano, mas é espiritual. Sabe por que o homem não pode acabar com a pobreza no país? Porque a nossa pior pobreza não é a financeira, é a de espírito. Você conhece gente que é rica e é pobre de espírito? Você conhece gente que é tão pobre que tudo que tem é o dinheiro? Você conhece gente que, se hoje ela mora debaixo da ponte, às vezes ela está em melhor estado emocional, espiritual, do que gente que tem mansões e tem lugares para morar e dorme num dia num lugar e dorme no outro dia em outro. Primeira coisa que nós como cristãos precisamos entender, para a gente olhar para a política com a ótica certa, é que o único meio de transformação de uma nação, o único meio de mudança para o ser humano, eficaz e permanente, é a pregação do Evangelho. Não existe ONG que possa transformar mais viciados do que o poder da palavra de Jesus Cristo. Não existe projeto político que possa sanar a falta de paz do ser humano mais do que a verdade da palavra. O que nós precisamos mudar primeiro é a ótica que nós como cristãos olhamos para a política. Se você coloca na política a solução dos seus problemas, está errado. Se nós estamos caindo, irmãos, em descrédito e achando que por causa de um partido A, de um partido B, nós não vamos passar por aflições, estamos errados. Se nós estamos colocando a nossa confiança plena, completa e inteira no que uma classe pode fazer, nós como cristãos ainda não entendemos o nosso papel na política. E sabe qual que é o meu papel e o seu papel? Nós devemos agir com responsabilidade, mas nós devemos entender que só há um jeito para que a nossa nação, para que cada um indivíduo seja transformado de verdade. Em primeiro lugar, precisamos nos arrepender dos nossos pecados.
precisamos reconhecer a necessidade que temos de Deus. Irmão, por que muitos têm ido de mal a pior? Porque não reconhecem Deus como seu Senhor. Isso mostra que pode vir, irmão, partido A, partido B, C, D, E. Se a nossa nação não reconhecer Jesus como seu Senhor, se nós não nos conscientizarmos, como o pastor Washington disse aqui, das políticas públicas que começam primeiro com a formação do nosso caráter como indivíduos, nós vamos sofrer, o povo vai gemer, vai ter dificuldade. Por quê, irmãos? Porque nós não nos conscientizamos de que aquilo que fazemos no particular vai refletir no público. Aquilo que fazemos de forma individual vai refletir nas outras pessoas. A política sempre existiu na Bíblia o tempo inteiro. Você quer ver? No Velho Testamento, ela estava presente do patriarcado à monarquia. Ela estava subdividida o tempo inteiro. Existiam leis, existiam regras para quê? Para conduzir aquele povo. Para que existe a política no nosso meio hoje, irmão? Deixa existir um país que não haja política para você ver. Deixa a coisa correr solta, sem autoridade, sem instrução, sem colocar ermo. Você sabia que no Novo Testamento, Jesus Cristo lidava constantemente com vários partidos? Quer saber o nome do primeiro? Fariseus, saduceus, herodianos, zelotes, essênios. A parábola do samaritano era um ensino social de Jesus para os partidos políticos daquela época. Jesus confronta Herodes com a doutrina social. E você vai ler, irmãos, está aqui. Os imperadores daquela época, o que era aquilo? A igreja, a política no tempo dos reformadores. Aquele povo saía para pegar a palavra de Deus. Quem que você acha que dava a ordem para que Paulo perseguisse os cristãos? Da onde você acha que saía a ordem para calar a igreja naquele tempo? Era de onde? Vinha uma ordem, vinha uma autorização daquele tempo. E isso continuou e continua hoje nos nossos dias. É por isso que nós, como cristãos, não podemos ser como um avestruz, enfiar nossa cabeça na terra e vou ficar aqui até as eleições passarem. Não, nós já não podemos mais fazer isso. Você não pode fugir da sua escolha. O que nós precisamos fazer, irmãos? Quais são os princípios de Deus que regem a política? Primeiro, o povo de Deus precisa ter critérios claros para escolhas dos seus representantes. Pessoas apropriadas, que não significa, irmãos, que não vão errar. Mas você e eu temos por obrigação conhecer em quem nós vamos votar. Nós temos por obrigação ter uma clareza, ter instrução e justificar o porquê fizemos essa escolha. O porquê que eu estou fazendo essa escolha. Então, irmão, pessoas que devem ser escolhidas por nós. O mínimo que nós devemos ter é o critério de escolhermos pessoas que não se dobrem diante das corrupções que são o quê? O dinheiro, os prazeres. Você pode garantir que o seu candidato, ele não vai se corromper? Quem é que pode fazer isso? Eu não posso. Mas você pode consultar a vida dele antes de você votar? Isso é possível para você? Você pode olhar os frutos. Você pode ir mais além do que ali naqueles minutinhos ali. Porque, irmão, olha, é fácil. É fácil porque, infelizmente, nós temos uma perca de memória recente. E muitos de nós não sequer lembramos. E eu não vou nem te pedir que você me responda, porque eu vou te confessar que nem eu lembro. Você se lembra em quem você votou na última eleição? Um ali atrás lembra, um guerreiro ali lembra. Aqui 2.
3, aleluia, estou aumentando, 4, 5, 6, aleluia, Deus é Pai. Aí eu te pergunto, se a maioria não lembra, você vai cobrar o que Ele te prometeu e não fez? Se eu não lembro, se eu não sei nem quem era. E é por isso que o povo de Deus não pode ser omisso. É por isso que o povo de Deus não pode ser imparcial. É por isso que o povo de Deus não pode ter uma atitude de omissão, porque omissão não corresponde com os princípios de Deus. A expectativa de Deus não é que sejamos omissos. Um cristão preparado, ele está em vantagem. Sabia? Um cristão preparado está em vantagem. O cristão não pode associar-se com pessoas que não têm caráter, que não têm escrúpulos, irmãos. Isso é responsabilidade nossa. Tem coisa que não está escondida não, mas está na nossa cara. Então nós como igreja, nós como cristãos, de forma individual, temos que votar em representantes que amem, no mínimo, a justiça. Olha para você ver em Provérbios 31, 8, 9. Nós temos que procurar, no mínimo, pessoas, irmãos, que queiram a justiça, a verdade. Vai falhar? Pode ser, irmão. Quem não vai falhar? Todos nós temos dificuldades, mas nós não podemos ser omissos em procurar conhecer, em procurar discernir. Olha lá, abre a tua boca a favor do mudo, a favor do direito de todos os desamparados. É necessário que essas pessoas, elas tenham o quê? Pelo menos a preocupação de fazer não somente aquilo que é para o próprio umbigo. Agora, irmão, é muito fácil nós sermos enganados. É muito fácil você ser levado, é muito fácil eu ser levado. Porque existem muitas coisas, eu vou dizer para você, cuidado. Cuidado. Porque existem ideais que, a princípio, por exemplo, o comunismo, a princípio parece algo lindo. A princípio parece algo maravilhoso, porque vai atender a todos e aos necessitados. Porém, ao comprar uma ideia, não compre só a propaganda. Você precisa conhecer o inteiro, o completo. Conheça tudo. Vá a fundo. Eu quero recomendar aqui para você. Eu li o Manifesto do Comunismo. 23 páginas. Depois, se você quiser, você pode me pedir que eu vou mandar para você. Vai falando como aconteceu, da onde veio a idealização desse movimento. Quando vai chegando no finalzinho das páginas, é que você vai vendo a expressão do que significa de verdade o movimento comunista. Então, a princípio, parece algo bom. Mas aí é você que, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, precisa entender, precisa buscar a compreender aquilo que é correto e o que não é correto. É você quem tem que decidir. Qual que é o papel da igreja? Te instruir. Qual que é o papel do pastor? Esclarecer. O pastor deve escolher o voto da igreja, irmão? Sim ou não? Não. Qual que é o posicionamento da igreja? A igreja deve ter um representante, que ela deve trazer ele aqui e falar: irmãos, esse é o nosso representante, vote nele, confie nele. Olha, irmãos, se vocês não votarem, olha, Deus está vendo vocês. Não. O papel da igreja é ser propositiva e não partidária. A igreja não defende partido A ou partido B. A igreja defende os interesses do reino de Deus. A igreja defende as políticas públicas. O que são as políticas públicas? Família, vida, princípios, fundamentos. E a igreja tem por obrigação denunciar tudo que é contrário à saúde da família, tudo que é contrário à saúde e à vida do ser humano, a princípios e valores.
Este é o lugar da igreja. Defender o evangelho. Defender a palavra de Deus. Irmão, qual é o perfil de um político segundo os princípios de Deus? Será que um político pode ser alguém usado por Deus? Não responda a isso segundo as experiências de terceiros. Responda isso à luz daquilo que Deus diz. E eu acredito, Deus pode sim usar homens, mulheres de caráter. Estou falando muitas das vezes de crente não, irmão. Muitas vezes fala assim, olha, porque tem que ter cristãos lá na política. Irmão, tem que ter gente de caráter. Tem que ter gente comprometida com a verdade. Tem que ter gente com fundamento. Tem que ter gente de palavra, gente firme, gente comprometida. Todo cristão deve ser assim? Sim. Mas infelizmente isso não é um critério. Quanto mais nos dias de hoje. Primeira coisa do perfil de alguém, de um político, segundo o princípio de Deus: vocação. Um princípio de um perfil de alguém que Deus vai usar na política vai ser alguém vocacionado. Irmão, há pessoas dotadas, viu, de capacidades para o poder público. E eu quero falar para vocês aqui, olha, principalmente jovens, que se levantem jovens que decidam ser políticos. Que se levantem jovens, homens, mulheres que queiram assumir esse lugar. Talvez Deus não te chamou para ser pastor, Ele te chamou para ser um deputado, um vereador. E que você faça isso com excelência e glorifique o nome do Senhor. A gente precisa abrir a nossa mente, irmãos. Uma pessoa não está credenciada para ser um candidato apenas por ser evangélica. Uma pessoa não está credenciada somente por isso não, irmão. Não é só porque ela diz ser evangélica que ela está credibilizada para poder... Não, foi Deus que chamou. Não. Segundo, a característica que alguém chamado por Deus para exercer algo na política, segundo o princípio, tem que ter preparo intelectual. O político tem sim que ser uma pessoa preparada, irmão. Chega desse negócio, às vezes, de mostrar apenas um fantoche para nós. Ah, porque, olha, tem que ser igual ao povo, tem que falar errado, tem que falar isso. Irmão, um político tem sim. Ele tem que ter, no mínimo, preparo intelectual. Isso não significa que ele tem que ter 2 formações, que ele tem que ter mestrado, doutorado. Estou falando de preparo intelectual. Todo mundo que está aqui pode estudar, ou não pode? E precisa de você ir na faculdade? Não. Você precisa de determinação, esforço, decisão e constância. Então, uma pessoa que é vocacionada primeiro por Deus para ocupar um lugar como esse, ela tem que ter vocação e certamente Deus deu isso para ela. Tem que ter preparo intelectual. Olha, não sei se você sabe, Moisés, ele se preparou 80 anos para servir 40. Ele se preparou 80 anos para servir 40. Ele aprendeu a ser alguém nas universidades do Egito, irmão. Ele aprendeu a ser alguém nos desertos da vida. Ele aprendeu que Deus é todo poderoso na liderança de um povo. Mas não significava que ele não teve preparo nenhum, não. Ah, porque Deus, Ele não chama os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Olha, irmão, eu creio nisso, mas muitos de nós usamos isso, viu? Para ser preguiçosos. Para não buscarmos o conhecimento. Para não nos esforçarmos. E não pode ser assim. Outra característica que você precisa observar: caráter. Precisa ter caráter. A maioria dos políticos se perdem diante do suborno, da corrupção, vendem as suas consciências. Há muitos políticos que são como ratazanas, como sanguessugas. Há muitos que são lobos, que devoram o pobre, o necessitado, que roubam, que mentem, que enganam. Tem que ter caráter, irmão.
Olha, estão mentindo aí na cara dura. Estão mentindo, estão falando. Vá procurar saber se é verdade. Pesquise. Vá atrás. Cristão tem consciência. Cristão tem que ter sabedoria. Cristão não pode ser massa manipulada, não. Você precisa ser sal dessa terra e luz desse mundo. E para isso você tem que ter conhecimento. Estão mentindo. Falta de caráter, irmão, está uma coisa absurda. Deslavada, é vergonhoso. E a gente não pode fechar os olhos para isso, não. Ficar imparcial. Ai, não sei. Vai procurar saber. É preciso ter coragem para se envolver com os problemas. Alguém que está na política, ele tem que ter coragem, irmão. Ele tem coragem apenas para não apenas para poder falar diante da multidão, mas para se misturar com ela de verdade. Observe, você é inteligente. Durante muito tempo foi nos roubada a consciência. Durante muito tempo foi nos tirado o direito. Durante muito tempo, nem você nem eu tínhamos sequer essa chance de opinar se sim ou se não. Abra sua mente, cristão também pensa. E nós precisamos ocupar, sim, irmão. Agora você pergunta, como eu vou votar? Você deve escolher o seu candidato, não é pelo partido. Você deve escolher seu candidato é pelos preceitos daquilo que o Senhor diz. Você deve escolher o seu candidato, não é porque ele vai fazer coisas que você acha que são certas ou erradas. É porque o que é certo ou errado, não é o que é certo ou errado para você ou para mim. É certo e errado para Deus. Como que eu devo escolher o meu candidato? Você deve observar coisas básicas. Você tem que observar o caráter. Você tem que observar o compromisso. Você tem que olhar os frutos. Você tem que olhar se o que ele fala é verdade, de acordo com aquilo que ele vive. Você tem que pautar e você tem que entender. Eu preciso examinar o meu candidato. Porque isso é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Sabe, irmão, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Muitos de nós, às vezes, a gente é facilmente levado por muitas coisas e a gente nem percebe. E está tudo muito claro para mim e para você. Hoje a igreja precisa mais do que simplesmente concordar com uma mensagem como essa. Nós precisamos erguer a nossa cabeça e assumir o nosso lugar primeiro de intercessão pela nossa nação. Irmão, vai ter coisas que o homem não vai poder mudar nunca, como eu disse aqui. Existem coisas que quando chegar a hora da palavra se cumprir, do negócio apertar, da coisa entornar, você pode fugir para onde você quiser. Aonde nós formos, a palavra vai se cumprir. Agora é preciso entender o cenário que nós estamos. É tempo dessas coisas acontecerem, ou se vierem a acontecerem, aconteceu porque eu não fiz aquilo que era para eu fazer. Existe um tempo para todas as coisas, mas você quer antecipar alguma? Eu não quero. Então, irmão, nós vamos ter aflição aqui na terra? Sim ou não? Vamos. Você vai ter problemas aqui? Vai. Vai continuar tendo guerra, vai continuar tendo fome, vai continuar tendo problemas, vai continuar tendo... Irmão, quem pode consertar a desigualdade social? Quem pode? Isso é uma loucura, irmão. Como que nós vamos conseguir? Olha só. Mais uma vez, o homem querendo fazer aquilo que só Jesus Cristo pode. Como que nós vamos igualitar todas as classes? Você acha que algum homem consegue fazer isso? Mas virá um, que é Jesus Cristo. Ele voltará. E aí sim, ele vai igualar a todos. A Bíblia diz que o monte
ele vai ser rebaixado, vai virar como vale. E o vale será exaltado. Ele sim. Porque muitos de nós estamos querendo viver aqui o que só vamos viver no novo céu. Tem muita gente querendo um conforto, tem muita gente querendo uma situação. E muitos estão, às vezes, até idolatrando pessoas, às vezes brigando, perdendo até familiares. Olha, irmão, a nossa luta, primeiramente, ela não é aqui. Nós precisamos entender, assumir o nosso lugar como defensores da palavra. Você ama a sua família? Amém? Você ama? É importante para você preservar a sua casa? Então o mínimo que a gente tem que fazer é escolher e votar compatíveis com aquilo que nós cremos e esperamos em Deus. Em Deus. Então o que são as coisas que eu tenho que observar? Eu tenho que analisar as coisas básicas, o perfil. Olha aqui, não tem uma frase que diz: me diga com quem tu andas que eu te direi? Isso também funciona para o seu político. Me diga com quem ele anda, que eu vou te dizer quem é a pessoa que você está escolhendo. Não tem outra. Então você vai precisar olhar as influências que estão em volta dos seus candidatos. Quem eles são, quais são os princípios, qual é o perfil deles, quais são as prioridades, são responsáveis, qual é o histórico, qual é a caminhada, quais são as credenciais dessa pessoa que você está escolhendo, que vai ocupar aí por 4 e 8 anos, no caso do Senado. É preciso nós observarmos agora algo muito importante também: como fiscalizar. Vou dizer uma coisa para você: a igreja é a consciência do Estado. Ela exerce a voz profética. Então a igreja precisa votar e acompanhar e cobrar dos seus representantes posturas dignas, sobretudo em assuntos morais e sociais: casamento, aborto, família, educação. A igreja é a consciência do Estado. Então nós temos também que fiscalizar, irmão. É obrigação sua votar, é obrigação sua também fiscalizar. E a igreja, o que a igreja faz? Ela é a consciência do Estado. A igreja é o termômetro do Estado. Por quê? Porque é aqui que muita coisa se reflete, irmão. Então nós vamos precisar dar conta das nossas atitudes. Nós vamos ter que dar conta daquilo que nós estamos escolhendo, do que nós estamos decidindo fazer. Irmão, olha, hoje tem muitas vozes por aí. Tem gente falando de tudo para todo lado. Então se nós queremos obedecer à palavra de Deus, irmãos, primeira coisa, nós vamos ter que renunciar o nosso partidarismo. O que é isso? Eu vou ter que renunciar aquilo que eu acho que é certo ou errado. Como cristão, eu vou ter que decidir isso por meio da Bíblia. Como cristão, eu vou ter que ponderar as minhas atitudes, as minhas escolhas, permeando na minha fé. Então nós cremos que Deus é superior a tudo e a todas as coisas. Mas nós sabemos que também nós temos responsabilidade e que nós devemos sim estarmos envolvidos na política. Não envolvidos em corrupção, não envolvidos em suborno, não envolvidos em bajulação, não envolvidos, irmãos, em escândalos, mas envolvidos com equilíbrio, com sabedoria e com discernimento. Então, olha, querido, eu não sei quais serão as suas escolhas, mas como uma voz de Deus, como ministra do Evangelho, na autoridade que Ele concedeu a mim, eu quero recomendar a você: seja responsável nas suas escolhas.
Seja responsável naquilo que você vai decidir. Você já decidiu quem vai ser o seu senador? Falta só 2 semanas. Você já decidiu quem é o governador? Você já decidiu quem é o deputado federal, quem é o deputado estadual, quem é o presidente que você vai votar? Você precisa fazer isso, ou vai esperar para chegar no domingo, na hora da eleição, você chega lá, pega um santinho daquele, santinho não, né? Aí fica difícil, santinho não. Pega um panfletinho daquele, e aí fala, unido, unite. Irmão, quantas vezes você já viu gente fazer isso? Vocês querem ver um negócio que me dá tristeza, irmão? É eu chegar no dia da eleição nas ruas. Porque eu vou falar que isso é verdade. Quem anda perto de mim sabe. Eu não jogo um papel na rua. Você quer ver eu ficar com pavor, irmão? Eu estar dentro do carro, dirigindo, e ver alguém tomar uma latinha de refrigerante, uma cerveja e puf, cerveja fora do carro, irmão. Eu falta um peão no carro, não dou, porque aí eu já vou cometer infração. Aí não vai dar certo. Mas, irmão, olha, quando a gente chega ali, que você olha aquela sujeira, você vê aquela situação, você fala, meu Deus do céu, uma verdadeira bagunça. Você já assistiu votação de leis? Você já assistiu? Irmão, tem dia que as pega no pau um com o outro. Falta ver sapato voando, roupa voando e... Te pergunto, se lá é o lugar onde as decisões são tomadas para um todo, se não tem ordem, vai ter aqui de lá para baixo? É por isso que nós vamos começar a colocar a nossa casa em ordem. É por isso que antes da gente requerer um Brasil melhor, você precisa ser um brasileiro melhor. É por isso que antes de eu querer exigir do político A, B ou C, eu tenho que ser responsável com aquilo que eu estou fazendo. Você precisa ser um cidadão consciente. Porque o governo de Deus está instalado nos nossos corações, irmãos. E é isso que potencializa eu e você a influenciarmos a política, a sociedade, com ética, com justiça, através do evangelho. Na Bíblia, existe o propósito de encontrarmos vários servos que foram políticos e exerceram esses cargos. Samuel foi um profeta e juiz, ele conduziu Israel num período de transição, irmão, num período terrível. Mas eles viram Deus na vida daquele homem. Então está na hora de nós, como cidadãos, pararmos de sermos irresponsáveis. Parar de trocar um voto por um cimento, parar de trocar um voto por um favor. Não, irmão, você está aqui, mas a sua morada é celestial. O seu rei, ele é inabalável, ele é incorruptível, e ele está olhando para mim, olhando para você. Então faça o que você tem que fazer com consciência. O nosso papel na política deve estar revestido de uma ação viva, firme, forte. No cotidiano, com as propostas que nós vamos escolher, com os projetos, com os planos. E entenda algo, não seja irresponsável. Muita gente acha que posicionamento é brigar. Posicionamento é você entender e fazer o que é certo. E dia 2 de outubro, é isso que nós vamos precisar fazer. Eu já escolhi os meus candidatos. E olha, sabe o que eu fiz? Escolhi, fui um por um. Procurei saber da vida de um por um, porque hoje você pode fazer isso. Você vai na rede social dele, você vê se ele tem família. Você vê como é que é a conduta dele. Ah, mas tá lá, e se não for verdade, irmão? Eu preciso ficar com o que é me fornecido. E eu preciso confiar acima de tudo em Deus. Mas como ser humano eu vou ter que escolher alguém. Então eu busquei lá conhecer, escolhi um por um. Um por um, irmão. Um por um, fui procurando saber. Sabe qual foi a minha base para me escolher, por exemplo, os deputados que eu escolhi?
Eu escolhi deputados que são acessíveis a mim, que eu vou conseguir cobrar um por um. Escolhi um que há mais de 3 anos eu conheço. Antes de ser vereador, já conhecia. Se eu precisar bater lá na porta dele, eu sei onde ele mora. Eu conheço a família. Conheço o outro federal também. Se eu precisar achar ele, eu vou lá onde ele está. Eu sei aonde ele fica. Então o mínimo que eu consigo fazer, irmão, é ter acesso para me cobrar aqueles que eu escolhi. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração nessa noite. Escolha com consciência. Você e eu como cristãos, as nossas escolhas são uma extensão da nossa fé. São uma extensão daquilo que cremos. Não tem essa. Deus de cá, política de lá. Não, irmão. Tem essa não. Então a gente precisa ter consciência que você e eu possamos fazer aquilo que é correto, pautados na palavra de Deus e segundo os princípios que Ele nos deu. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Olha, quarta-feira, domingo, até os dias, irmão, da eleição, pastor Washington, Mel, cada um que for trazer a palavra aqui, vai continuar trazendo essa instrução para a sua vida, amém? Você crê que isso é importante, irmão? Faz diferença para você? Amém? Então, nós temos que continuar fazendo isso, instruir cada um de vocês. E eu queria fazer uma oração juntamente com vocês agora. Queria que nós pudéssemos orar, querido. Primeiramente, que nós pedíssemos discernimento, sabedoria de Deus para a nossa vida. Que Ele abra os nossos olhos, que Ele nos ajude a abrir a nossa mente. E que nós possamos exalar a glória do Senhor em tudo que nós formos fazer. Que Deus te dê discernimento e sabedoria, querido. Que Deus te ajude. Que o Senhor, Ele possa ser glorificado na igreja e também na sua vida, aonde você estiver. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque podemos colocar a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, Pai. Nós podemos colocar e confiar tudo nas Tuas mãos. Como é bom saber que é o Senhor que está no controle de tudo. Meu Deus, como é bom saber que todas as coisas jamais saem do controle das Tuas mãos. Pai, nós declaramos que é para Ti que nós estamos olhando. Nós declaramos que Tu és a nossa fonte. Nós declaramos que a nossa fé, nossa esperança está fixa no Senhor. Pai, nós Te pedimos, assim como o Senhor confiou essa terra a cada um de nós, nos colocou, nos plantou aqui, e assim, Senhor, nos fez cidadãos deste lugar, e assim nos deu responsabilidade, nos deu deveres. Nós queremos fazer isso, mas não de qualquer forma. Queremos fazer isso com sabedoria, com instrução, com clareza. Meu Deus, quebra na nossa mente agora todo pensamento, toda mentira, tudo aquilo que muitas vezes vem para nos cegar, para nos confundir. Pai, que à luz da Tua palavra tudo venha se discernir. Meu Deus, nós nos agarramos nessa palavra. Meu Deus, dê sabedoria a cada um de nós. Dê entendimento, levanta cada um de nós com responsabilidade, com equilíbrio, que nós possamos ser ministros da verdade, ministros da justiça. Pai, que ao escolhermos cada representante, que venhamos deixar de lado aquilo que achamos, que pensamos, que queremos, e que venhamos perguntar: Senhor, isso Te agrada? Senhor, é assim que tem que ser, Pai. Nos dê entendimento para isso. Meu Deus, que nós venhamos ter clareza ao fazer as decisões e as escolhas que fazemos. Pai, nós oramos pelos representantes do nosso país. Meu Deus, nós colocamos as eleições nas Tuas mãos.
Desde já nós repreendemos todo o movimento, tudo aquilo, meu Deus, que está sendo tramado no mundo espiritual. Meu Deus, muitas vezes para nos trazer prejuízos, para fazer, meu Deus, com que nós sejamos lesados, Pai. Nós como igreja do Senhor oramos para que o Teu reino seja estabelecido aqui, através da nossa vida, Pai. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor cubra a nossa nação com graça, com misericórdia, com paz, com amor, porque esta é a verdade que está em Ti e é nela que nós cremos, Senhor. Pai, nós te agradecemos e eu oro por cada um dos Teus filhos. Eu oro pela Tua igreja, Pai. E eu peço que de forma individual e coletiva, no Brasil, haja um movimento em direção ao arrependimento, em direção, meu Deus, à conversão, à declaração que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Meu Deus, que pessoas se arrependam. Meu Deus, que vidas se voltem para o Senhor, porque a maior nobreza do ser humano é quando ele entrega a sua vida ao Senhor, Pai. E assim pode viver a maior transformação de todas, que é a transformação de vida. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Olha, peça ao Senhor que te ensine a amar o Brasil. Eu falo que, sinceramente, nós precisamos desse banho de amor pela nossa nação, sabe? Porque aí nós não vamos aceitar qualquer coisa, a gente não vai agir de qualquer modo, porque quem ama cuida, preserva, não é assim? Zela, sabe? Então olha, que Deus venha mover seu coração em direção a Ele, que você venha a cada dia amar ao Senhor, amém? Se assim do seu lugar, eu vou dar alguns avisos, nós já vamos para a nossa casa. Irmãos, vocês que trouxeram o dízimo para devolver, oferta, você vai fazer isso no gasofilácio, está aí, aqui também à esquerda nós temos, lá atrás. Ou você vai fazer isso pela conta da igreja, está aqui o Pix, que o Senhor te abençoe. Quero aqui mais uma vez agradecer cada irmão que contribuiu com a rifa. Você comprou, você doou algo, que o Senhor te abençoe, viu? E continue prosperando cada dia mais a sua vida em nome de Jesus, amém? Quarta-feira nós temos culto. Terça-feira nós temos o encontro das mulheres aqui na igreja. Então você é nossa convidada a participar conosco. Vai ser uma bênção para a sua vida, amém? Olha lá, o culto de oração às 20 horas. Domingo pela manhã nós temos aqui, está sendo precioso. Na manhã com Deus, estamos aprendendo, examinando a palavra no livro de Atos. Tem sido uma bênção para a nossa vida. E você está convidado. Olha, agora um convite especial para as mulheres. Mulheres de fé nós temos aí? Amém? Cadê as mulheres de fé? Deixa eu ver você. Amém, ó. No dia 30 de setembro, às 19h30, nós teremos o nosso culto com o tema Mulheres de Fé. Então venha participar, convide mais alguém para vir com você. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida e para a vida de várias outras pessoas que você vai convidar e que vão estar aqui com você também. Amém? Está lá nas nossas redes sociais, você que não conhece, não segue, vai lá conhecer. Você pode também evangelizar e enviar a mensagem de Deus para outras pessoas através das redes sociais. Amém? Irmãos, olha, dá um aviso importante para vocês, tá? Vocês não vão me ver aqui durante alguns dias, porque eu vou estar fazendo uma cirurgia, irmãos, quinta-feira. Vou ter que me submeter a um procedimento, né, de retirada de hérnia. Então, provavelmente, aí, no mínimo, por uns 30 dias, vou ter que ficar de molho, né? Mas estou em paz, creio que já deu tudo certo. Deus já preparou todas as coisas e vai ser um sucesso. A recuperação também. Quem sabe eu volto até antes, né? Em nome de Jesus. Então, mas vocês vão estar aí sobre os cuidados, né? Do pastor Washington, de cada um dos irmãos aí também, né? Uns cuidando dos outros. Então, é por isso que vocês não vão me ver aqui, porque eu vou estar em recuperação, né? Minha cirurgia vai ser nessa quinta-feira. E eu peço a você que lembre de mim nas suas orações. Peço ao Senhor que venha guardar a minha vida, que venha dar tudo certo. Eu já estou agradecendo Ele, porque eu sei que já deu tudo certo, né?
Então, que você agradeça a Deus, né, pela minha vida, por tudo aquilo que eu sei que Ele já fez. E eu sei que daqui a pouquinho eu estou de volta aqui, em nome de Jesus. Amém? Então é por isso que, né, com muito pesar, que eu vou ter que ficar uns diazinhos de molho, mas o que vocês precisarem de mim, pode me chamar, vou estar lá com meu telefone, precisar também de alguma coisa, né? Meu esposo, minha família também, para qualquer um deles você pode perguntar, e eles estarão aqui também para servir você e para serem servidos por você também, viu? E eu creio que já deu tudo certo, em nome de Jesus. Né? Em breve estarei de volta, se assim o Senhor me permitir, e eu sei que Ele vai me permitir, em nome de Jesus. Né? Vamos para a nossa casa? Fica de pé no seu lugar, que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana extraordinária no Senhor, que você continue, olha querido, continue meditando na palavra, procure pesquisar, procure conhecer mais, viu? E eu tenho certeza que isso vai edificar a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. Amém? Vamos agradecer a Deus? Pai, nós te louvamos. Muito obrigada por essa noite, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem nos permitido viver. Leva-nos debaixo da sua graça, da sua proteção, nos guarda, nos livra de todo mal. Senhor, dá-nos uma semana de paz, que o Senhor venha nos preservar e que a cada dia nós possamos conhecer ao Senhor e prosseguir em te conhecer, porque esse é o seu desejo. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Querido, que o Senhor te abençoe, que Ele te dê a paz, que Ele faça brilhar o rosto dele sobre ti, te abençoe não só hoje, mas desde agora e para sempre. Vão todos em paz, que o Senhor os abençoe e tenham uma excelente semana e um restante de noite. Olha, sai se cumprimentar 2 irmãos ou 3 aí, desejar uma boa semana. Deus abençoe.